Graça e paz, amados irmãos da Igreja Batista Jardim Marajoara, nossos amigos queridos que têm acompanhado aqui os nossos cultos, estudos bíblicos. Sejam todos muito bem-vindos para mais um momento de estudo da Palavra de Deus na série Despertamento Espiritual. Temos caminhado aqui observando algumas questões relevantes para a nossa vida quando se trata de sairmos do sono, aquele sono espiritual, de sairmos de uma vida pacata, de uma vida de religiosidade. E estamos trabalhando alguns conceitos que a Bíblia chama a atenção. Logicamente não vamos trabalhar todos os conceitos, porque tudo que a Bíblia nos ensina nos dirige para esse despertamento espiritual. Mas eu gostaria que você prestasse muita atenção em tudo aquilo que nós temos trabalhado, e tenho certeza que se você aplicar na sua vida esses ensinamentos que são bíblicos, que são de Deus, você vai experimentar uma vida espiritual aí completamente diferente. Hoje eu gostaria de falar da santificação através da dor. Deus nos santifica através das dores que nós sofremos, das dores que nós passamos nessa vida. Para isso eu gostaria de ler o texto de Hebreus 2, os versículos 10 e 11, que dizem assim: Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provêm de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. O texto nos diz aqui que o próprio Deus veio nos salvar e para isso ele precisou passar por sofrimento. Quando nós pensamos em líderes que cuidam de um povo, que se preocupam em governar um povo, nós vemos muitos casos de reis, presidentes, governantes, líderes que dizem cuidar de um povo, mas na verdade nem conhecem o seu próprio povo. Não sabem exatamente a luta que aquele povo passa, como é viver como aquele povo vive, não é verdade? Mas Jesus, ele é o exemplo do líder perfeito, do rei supremo e que conhece como é viver a vida daqueles que são o seu povo, daqueles que são os seus filhos, daqueles que são os seus liderados. Jesus, ele veio aqui para o nosso mundo, viveu como nós, conheceu a nossa vida, viveu como uma pessoa normal, ele trabalhou, ele se alimentou, ele teve fome, teve sede, ele precisou ser batizado, ele precisou ter o Espírito Santo na vida dele também, ele pregava, ele fazia as atividades como nós também fazemos, de se alimentar, de dormir, de acordar, de enfrentar as dificuldades da vida, os perigos também que nós passamos. Ele conheceu o sofrimento da vida humana e até mesmo a morte, que todos nós iremos passar, a não ser que Cristo volte antes, mas ele mesmo passou pela morte, uma morte horrível ainda, E a Bíblia diz que Cristo, ele foi aperfeiçoado através desse sofrimento, Ele se tornou perfeito através desse sofrimento. E por que a Bíblia fala dessa forma, Jesus, então, ele era imperfeito, ele precisou amadurecer, então por isso que Deus fez com que ele sofresse? Olha, se nós entendermos assim, então quer dizer que Jesus, ele não é Deus, porque ele não é perfeito, ele não tem os atributos que nós falamos no estudo anterior aqui. E se ele alguma vez não teve esses atributos desde a eternidade, então ele não é o próprio Deus. Mas se ele é Deus, ele sempre teve todos esses atributos. Então por que a Bíblia fala isso, de se tornar perfeito? O jeito que a Bíblia está colocando aqui esse verbo de ser aperfeiçoado, de se tornar perfeito, na verdade está falando que Jesus, ele foi provado e foi aprovado com louvor em todos os testes que ele passou aqui na vida. E ele atingiu o objetivo supremo de Deus,
aqui, que é a salvação. Então, ele foi experimentado, ele foi testado e ele foi aprovado como perfeito nessa avaliação que ele passou aqui, como o ser humano perfeito e o Deus vivendo aqui no meio de nós. Então, quando a Bíblia fala sobre isso, nós precisamos ter isso muito claro na nossa mente. Quando se trata de nós humanos, pecadores, nós sim somos falhos. Nós falhamos nos testes morais aqui da nossa vida. E através do sofrimento, Deus trabalha assim na nossa vida. Ele vai mudar o nosso caráter, ele vai mudar o nosso jeito de ser. Não foi isso que ele fez com Jesus. Jesus, ele passou no teste com louvor. E é a nossa referência, né? O nosso exemplo lá no alto, o exemplo supremo, para quem nós devemos olhar, manter fixos os nossos olhos. Mas o sofrimento na nossa vida, nós estamos seguindo os passos de Cristo e vamos passando pelos sofrimentos para passarmos pelo amadurecimento e nos tornarmos semelhantes a Cristo. Então, precisamos ter isso muito em mente, né? Que Jesus está transformando as nossas vidas todos os dias. Nós nos tornamos novas criaturas dia após dia. Todos os dias Ele vai retirando de nós os nossos desejos pecaminosos que nós estávamos acostumados na antiga vida e Ele vai colocando em nós as novas motivações, motivações divinas, motivações celestiais, motivações que vêm dEle. Isso é a santificação. E por isso que a santificação é um processo penoso, é um processo duro, é um processo difícil, porque é a luta contra a nossa carne, é a luta contra o nosso antigo eu, o nosso próprio eu. Ainda estamos aqui nesse corpo pecaminoso e estamos lutando contra ele. Então isso dói na carne mesmo. Deixar de fazer aquilo que nós gostaríamos de fazer. E até mesmo fazer algo que nós não queremos fazer, né? Fazer uma boa ação, ir lá pedir perdão para alguém, dedicar tempo, né? Para as boas ações, dedicar tempo buscando a Deus. A princípio, o nosso próprio eu não quer isso, o nosso eu pecaminoso. O nosso eu quer gastar tempo com outras coisas, com lazer, com distrações, com pecados, não é verdade? Mas é uma luta. Então precisamos entender que a salvação é um processo, e um processo que é longo. Eu fui salvo lá no passado, quando Jesus morreu, eu fui salvo no dia que eu orei, que eu me rendi a Cristo, e eu estou sendo salvo ao longo de toda a minha vida também. Essa salvação continua a agir, quando Ele vai tirando de mim essa carne pecaminosa, né? Ele vai tirando de mim esses desejos, até o dia em que eu serei salvo lá no futuro, na glorificação, quando eu receberei um novo corpo glorificado e Deus vai extinguir o pecado. Então eu viverei da maneira como Deus quer por toda a eternidade. O arrependimento e a conversão ali é só o início. Aquele dia lá atrás, né, quando eu entendi o Evangelho de Cristo, eu fui alcançado pela sua graça e eu me rendi aos seus pés, e eu depositei nele a minha fé, aquilo ali é só o início. Muitos pensam que aquilo ali já é o fim, né? Pronto, fui salvo e pronto, já é o ápice da minha vida. Não, aquilo ali é só o começo de uma caminhada duradoura, que vai durar por toda a eternidade. Então precisamos entender que os cristãos que estão vivos aqui nesse mundo ainda são produtos inacabados, que estão sendo construídos, né? Estão em constante processo de amadurecimento. Para você entender como é sério isso, de nós estarmos amadurecendo, imagine um bebezinho, um bebê recém-nascido. Eles são lindos, né? São fofinhos, nós temos aquela vontade de pegar no colo, né? De encher de beijinhos, de ficar ali admirando. Mas imagine que se passam 3 anos e esse bebê não cresce, não ganha peso, não começa a falar, não começa a andar. Nós ficaremos preocupados, não ficaremos? Imagina os pais
desse bebê? Todos ao redor, né? A família, todos os amigos vão ficar preocupados. Existe alguma doença, existe alguma coisa, porque era para esse bebê estar crescendo, estar se desenvolvendo. Mas muitas vezes nós não olhamos assim para a nossa vida espiritual. As pessoas se entregam a Cristo, às vezes em um culto, em uma conversa e tudo mais, mas depois não amadurecem, não continuam nesse processo de santificação. A mesma vida que tinha há anos e anos atrás é a mesma que tem hoje. Continua a errar nos mesmos pontos, continua a pecar nos mesmos pecados. E para a pessoa tudo bem, não amadurecer tudo bem? Todo corpo que é saudável, toda pessoa saudável se desenvolve, cresce, amadurece. Na nossa vida espiritual é assim também. Devemos estar em constante crescimento, em constante amadurecimento. Precisamos nos preocupar com isso. E quando paramos para pensar na nossa vida, aqui, existe uma verdade que é até dura. Que as maiores lições que nós aprendemos são nos momentos de sofrimento da nossa vida. Por mais que a gente ouça muitas lições, vamos à igreja, né? O pastor prega, a gente aprende muitas lições todos os domingos, mas geralmente nós só assimilamos aquelas que são realidade na nossa vida no momento de sofrimento. Eu sei que Deus é fiel, eu sei que Deus vai me sustentar, mas às vezes é necessário que eu passe por períodos de provações para eu entender que Deus é fiel mesmo. Às vezes vai ser necessário que eu passe pelo desemprego, né, que eu perca tudo, que eu tenha, de repente, uma conta alta que surgiu ali para eu pagar, para eu entender que Deus é fiel, que Deus vai continuar mandando sustento. Não é verdade? Às vezes vai ser necessário que eu perca aquelas coisas que eu considerava como uma alegria na minha vida, um carro, um dinheiro, uma casa bonita, para eu entender que Deus é a alegria da minha vida. E Deus se utiliza das situações de sofrimento para fortalecer a nossa fé e para nos ajudar a entender aquilo que realmente importa, que é a palavra dele, que são os ensinamentos dele para a nossa vida. Não é que Deus é masoquista, que Deus gosta de nos ver sofrer, né? Que Deus ele se alegra em ver o sofrimento na vida dos outros, não. Mas é porque Deus usa as situações de sofrimento para nos fazer crescer, para nos tornar cada dia mais santos. E a santidade é o melhor de Deus para a nossa vida. Por mais que a gente não entenda isso, a santidade é o melhor de Deus para a nossa vida. Então precisamos entender que a vida cristã aqui não é um playground, né? Não é um parquinho de diversões, um lugar só de bênçãos, de felicidades, né? E aqui nesse mundo eu não vou ter problemas. Deus é obrigado a me abençoar e a tirar todos os problemas da minha vida. Não, enquanto estamos aqui na terra, a nossa vida cristã é um campo de batalha. Estamos em constante luta e sofrendo para poder crescer e amadurecer na fé. E isso é a santificação. Não quer dizer que você não vai ser feliz, que você não vai ter alegria. Existem pessoas que acham que ou você sofre ou é alegre, né? Existem até teólogos aí que falam que a vida é só sofrimento mesmo e a alegria vai ser só na eternidade. Não é isso, eu não creio nisso. A Bíblia promete felicidade sim, bem-aventurados aqueles que servem a Deus, aqueles que têm todas aquelas características que Jesus Cristo fala lá em Mateus capítulo 5, características que Jesus dá para nós. Mas temos sofrimento também paralelamente à alegria, à felicidade de Deus. E esse sofrimento vai nos trazer esse amadurecimento. Para finalizar aqui o nosso estudo, eu gostaria de chamar a sua atenção para isso. Você tem buscado a santificação? Você tem vivido a vida cristã como uma luta mesmo? Uma luta contra a sua própria carne? Uma luta contra o pecado que habita em você? Uma luta contra o pecado que habita nesse mundo que está ao redor de você? E um outro questionamento que eu gostaria de fazer. Quando você analisa a vida dos cristãos que estão ao seu redor, você vê
esses cristãos lutando dessa mesma forma também? Qual é a porcentagem de cristãos que você conhece que estão realmente lutando contra o pecado, que estão realmente buscando uma vida de santificação? Na realidade que nós vivemos hoje, aqueles que buscam a santificação são até zoados, né? São até tidos como os crentinhos, os caretas, né? Às vezes até mesmo por pessoas de igreja, né? Olha lá, o bobão ali que está se privando de tantas coisas, né? Poderia estar curtindo mais a vida, não é mesmo? Tome cuidado com isso, porque quem é cristão de verdade está nessa luta. Se você não está lutando, talvez nem cristão você seja, talvez você nunca experimentou a verdadeira salvação de Cristo. Então, busque isso na sua vida, busque lutar, busque ser obediente à palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus fala, se afaste disso, abandone isso da sua vida, seja obediente. É duro, eu sei que é duro, é difícil, mas com certeza vai trazer um grande crescimento para a sua vida. E saiba, lembre-se disso, que Jesus sofreu em primeiro lugar, Ele é o nosso exemplo. Não há nada que venhamos a sofrer aqui que Cristo não sofreu antes. Então, olhando para Ele, nós podemos também sofrer na certeza de que tudo isso está nos levando para um lugar celestial. Tudo isso está nos levando para o centro da vontade de Deus. É o plano de Deus para nós. E Deus tem esse plano mesmo, né? E está nos levando para isso, porque Ele nos chama de filhos. E como o texto nos diz aqui, o próprio Cristo nos chama também de irmãos. Que privilégio isso, né? Então, vale a pena sofrer por esse Deus tão amoroso, que nos deu tudo e que estará cuidando de nós por toda a eternidade. Que Deus abençoe sua vida.